Senadora Ana Amélia, que há uma preocupação muito grande aqui no Senado, por parte de todos os senadores, independente do tamanho do Estado e independente da posição partidária, acerca da questão dos investimentos em infraestrutura. O presidente do BNDES esteve aqui no Senado essa quarta-feira agora, e falou, inclusive, da ampliação do desafio e, consequentemente, com aumento do volume de recursos para investimentos nesta área, o que diz respeito a ferrovias, transportes, rodoviários, transporte aquaviário. Me lembro, inclusive, que tive essa oportunidade de debate, inclusive, com Vossa Excelência, quando da elaboração do plano plurianual, que a comissão, inclusive, era sobejamente bem presidida pelo meu companheiro Vital do Rego, e nós rodamos esse país inteiro fazendo esse debate, o bom debate da construção do PPA com a ausculta e, ao mesmo tempo, a preparação da peça orçamentária. E a maior preocupação, senador Vital, que nós conseguimos extrair daquelas rodadas ou daquelas audiências, era exatamente infraestrutura. Infra, que é o nome mais bonito agora, é logística, né? Nesse novo tempo. Então, eu diria que essa é uma questão importantíssima do debate, decisiva para a questão do desenvolvimento econômico. Vossa Excelência, por exemplo, aportou recursos, pediu recursos, apontou emendas para resolver um dos graves problemas na Paraíba no que diz respeito ao porto. Infraestrutura essencial. Recentemente, a presidenta Dilma anunciou todo esse plano para as novas ferrovias, envolvendo, na essência do seu plano, uma estrutura logística capaz de interligar diversas capitais do Brasil através da ferrovia. Nós vivenciamos esse drama, senador Vital, agora na questão da seca, pela ausência de logística para distribuir o milho. E nos diziam assim, mas tem um milho ali, mas o milho não chega lá. Ontem, a Câmara fez uma sessão, uma comissão geral, onde diversos parlamentares e principalmente a população do Nordeste, que atravessa ainda um período de longa estiagem, e todo mundo reclamava exatamente da ausência de logística para poder fazer chegar o alimento, a ração animal, ou até a logística para chegar a água. Então, estou citando isso porque esse é um debate importantíssimo, senador Vital, para o meu Estado. Não quero separar ou apartar o meu Estado do Brasil, mas quero tocar porque o meu Estado é um Estado de dimensões comparadas a países, uma França, como todo mundo usa como exemplo, mas que nós não temos malha ferroviária. Nós temos duas grandes malhas ferroviárias. Eu, inclusive, conheço essas malhas de perto, porque meu pai trabalhou na ferrovia e, por diversas vezes, enquanto criança, tive a oportunidade de desfrutar, naquela época, da viagem de trem, senador Eduardo Braga. 2 dias e meio, que era a conta que a gente fazia, de Salvador a Monte Azul, ali próximo a Montes Claros, em Minas Gerais. Uma verdadeira alegria. Por onde o trem passava, o trem coletava a produção e levava o desenvolvimento. Então é importante isso. Na Bahia nós estamos discutindo a ferrovia Oeste-Leste. Estamos discutindo a reordenação, a reorganização e a completa reestruturação dessa malha ferroviária. A presidenta Dilma lançou o plano de maneira que permita de Belo Horizonte até Recife, e, portanto, eu tenho obrigado, senador Vital, por que não chegar a João Pessoa, já que eu cheguei tão pertinho ali no plano, pelo menos em Recife, e eu estou falando de um trecho que existe, inclusive, traçado, e boa parte desse trecho ainda existe o trilho. Então, é importante que a gente adote aqui no Senado, a partir do que disse ontem o presidente Luciano Coutinho, a partir do que nós aprovamos aqui enquanto medida provisória, e o plano
apresentado pela presidenta Dilma através da EPL, nós temos condição de botar esse trem nos trilhos. Lógico que nós temos um anseio, um desejo enorme da realização disso enquanto metrôs na cidade, ou até VLTs. Nós estamos com essa disputa lá na Bahia enorme para tentar ainda recuperar um trecho perdido, ampliar esse trecho do metrô e ofertar aos soteropolitanos, ou melhor, aos baianos da região metropolitana, já que a cidade de Lauro de Freitas também deverá ter o metrô, um transporte sobre trilhos em condição de transportar uma grande quantidade. Portanto, esse é um debate fundamental, que não pode ficar, senador Vital, sendo tratado de forma periférica. Essa é a necessidade desse momento. E não se tem ferrovia para carga, por exemplo, senador Eduardo Braga, sem rodovia. Como é que a carga chega na ferrovia? Vai chegar voando? Aí, meu irmão, aí, portos. Com a força do vento, a gente está gerando energia. É para transportar chumbo com a força do vento ainda está difícil. Senador Vital do Rego. Senador Walter Pinheiro, eu me animo, e como me animo em apartear a Vossa Excelência. Primeiro, por um dever de justiça. Há 2 anos, ombreando-me com Vossa Excelência nesta casa, quero dizer que quando tenho em minhas mãos projetos do Poder Executivo firmando marcos regulatórios de rodovias, medidas provisórias como esta que o nosso líder, nos últimos 2 meses, desempenhou de forma heróica, como a medida provisória que trata dos portos, eu devo fazer justiça ao desempenho de Vossa Excelência e pouco a nossa memória lembra quando relatou o nosso plano plurianual, que é nada mais, nada menos o diploma legal de tudo que nós estamos podendo fazer neste país nos últimos dias ou nos últimos meses. Foi graças à ação de Vossa Excelência na Comissão de Constituição, na Comissão de Orçamento, que eu tive a honra de presidir, e que Vossa Excelência, como relator, com a experiência trazida da Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia e Planejamento, mas principalmente com a experiência de um homem talhado na vida, de um deputado que conhece esse Brasil afora, e Vossa Excelência conseguiu colocar tantos gargalos e tantas soluções a esses gargalos na área de infraestrutura e na área de logística. Por isso que Vossa Excelência, quando assume essa tribuna, fala com muita propriedade sobre essas questões. E eu, quando me incorporo de forma animada ao pronunciamento de Vossa Excelência, eu faço por um dever de justiça para dizer que, graças àquele diploma legal que aprovamos em 2011, o governo federal está podendo desbravar caminhos e apontar soluções que possam dizer que, embora tardiamente, esse Brasil se encontra rumando o desenvolvimento que merece. Parabéns a Vossa Excelência. Eu agradeço, senador Vital. Eu vou dar uma parte, senador Eduardo, mas eu queria completar um trecho do meu raciocínio, porque se encaixa exatamente em algo que Vossa Excelência desempenhou aqui nesse último período. Assim como é impossível, senador Eduardo Braga, a gente não ter rodovia, ou margeando, ou até Walter. Assim, é impossível, senador Eduardo Braga, impossível eu falar em malha ferroviária sem resolver o problema com os portos. Aí eu vou tirar daqui e levar para onde? De que forma? Então é vital isso é essencial, está no cerne dessa questão de logística, assim como ter portos secos.
Eu fiquei abismado, senador Eduardo, quando eu descobri que nesse Brasilzão de meu Deus, boa parte do nosso centro-oeste, nós não temos um porto seco armazenando grãos. Mas como não precisa? A gente armazena grão hoje, senador Eduardo, em caminhão. É por isso que está dando confusão em porto. Ou então armazena grão, senador Renan, na beira do porto, na retroárea. É por isso que nós temos lá caminhão estacionado, navio parado e a gente pagando caro por isso. Então, portanto, a reestruturação dessa malha, a reestruturação dessa logística, não pode de forma nenhuma abrir mão da reestruturação dos portos no Brasil. É nossa porta de entrada e nossa porta de saída. E nós vamos aprender também que portos não foram feitos só para levar commodities. Portos bons são aqueles que levam, inclusive, produtos que têm valor agregado. Porque significa emprego, renda aqui e a gente faturando com essas viagens. Uma parte, senador Eduardo Braga. Senador Walter Pinheiro, primeiro para dizer da pertinência do pronunciamento de Vossa Excelência, exatamente no momento em que testemunhamos no dia de ontem, na Câmara dos Deputados, uma sessão lamentável em que a medida provisória 595, que trata da modernização dos portos, lamentavelmente teve a sessão encerrada sem a sua votação. Fica aqui a esperança de que teremos, seja na segunda-feira, seja na terça-feira, a oportunidade de ver o plenário da Câmara dos Deputados Federais do Brasil se manifestando sobre o tema. Mas eu pediria a Vossa Excelência apenas a oportunidade para dizer o seguinte a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem toda a razão. Logística é fundamental para que o Brasil possa crescer em números robustos na indústria brasileira e em números robustos para agregar valor aos nossos commodities. Quero dar aqui alguns exemplos. Se nós pegarmos o custo, senador presidente Renan Calheiros, da nossa soja, da soja brasileira, versus a soja americana, todos sabem que o Brasil é um grande produtor de soja. No entanto, os Estados Unidos produzem mais soja do que nós. Nosso principal concorrente no mundo da soja é a soja americana. Pois bem, a soja brasileira tem um custo de produção agrícola absolutamente compatível com o custo de produção agrícola dos Estados Unidos. A diferença é que a soja brasileira, para sair do campo e chegar ao porto de exportação, gasta 3 vezes mais do que a soja americana. Ou seja, a soja americana sai do campo com um custo equivalente ao do Brasil. Chega no porto de exportação com um custo 3 vezes menor do que o nosso, através de rodovias e através de ferrovias. Nós temos um outro problema, porque quando chegamos no porto, nós também temos um custo no porto maior do que o custo do porto de exportação da soja americana. Como é que o Brasil conseguirá continuar competindo com isso? Como é que o Brasil, agora olhando pelo outro ângulo, a propósito, inclusive, da discussão do ICMS que estamos travando nesta casa. Ora, o Brasil tem um grande mercado doméstico de bens de informática. Só que o grande concorrente brasileiro não é o produto da Zona Franca versus o produto da Bahia, ou versus o produto de São Paulo, ou versus o produto do Rio Grande do Sul. Não. O nosso grande concorrente não é também um produto americano, porque a Apple não produz nenhum computador nos Estados Unidos, não produz nenhum celular nos Estados Unidos. Só produz a inteligência. O bolachão vai para a Ásia. O bolachão vai para o Vietnã, vai para a China, e de lá eles vêm concorrer conosco. Agora, com que custo de logística? Os portos chineses hoje são um dos mais eficientes do mundo.
A logística chinesa hoje é uma das mais eficientes do mundo. O porto de Singapura é um dos mais eficientes do mundo. O porto de Seul é um dos mais eficientes do mundo. E são eles que concorrem conosco. Portanto, a pertinência e a oportunidade do pronunciamento de Vossa Excelência é exatamente diante deste cenário. Do cenário de um país que quer crescer, que precisa crescer na sua indústria para poder gerar emprego de qualidade para o povo brasileiro. E nós não vamos crescer e não vamos gerar emprego de qualidade para o nosso povo sem uma logística eficiente, sem uma infraestrutura eficiente, sem portos, sem aeroportos. É preciso entender que um país da dimensão continental como o Brasil, além da questão das rodovias, das ferrovias e dos portos, precisa de aeroportos eficientes para passageiros e para carga. Portanto, quero cumprimentar a Vossa Excelência, quero dizer que a Bahia é um grande estado brasileiro, com uma grande área, que precisa ter integração, que precisa ter, portanto, porto seco, porto marítimo, porto fluvial, rodovia, ferrovia, aeroportos. E dizer a Vossa Excelência que o Amazonas, que é um estado que tem também uma área enorme, cabem dentro do estado do Amazonas nada mais, nada menos do que 9 países da Europa, não conseguirá sobreviver e não conseguirá competir com outros países e com outros estados brasileiros com a logística que nós temos. Portanto, para cumprimentar a Vossa Excelência, dizer a Vossa Excelência da oportunidade do pronunciamento que Vossa Excelência traz aqui e para conclamar a Câmara dos Deputados, conclamar o Congresso Nacional, senhor presidente, para que nós possamos não perder a oportunidade diante da ousadia e da coragem da presidenta Dilma, de não apenas ter mandado uma MP para completar esta ação de infraestrutura com a logística, valorizando um novo marco regulatório para a modernização dos portos brasileiros. É uma oportunidade que o Congresso Nacional não pode perder e que eu reputo que é uma oportunidade para darmos uma resposta para que a indústria possa crescer e para que nós possamos continuar gerando emprego de qualidade para as futuras gerações. Muito obrigado, senador, e parabéns. Eu que agradeço a parte de Vossa Excelência e quero, nesse raciocínio, senador Eduardo e senador Renan, é dizer o seguinte: para que a gente resolva esse problema da logística, nós temos que aprovar aqui não só a MP dos portos, a MP que tratou antes da EPL, mas nós precisamos resolver também o problema das relações entre as regiões, senador Renan. Então, essa questão do ICMS não pode continuar sendo vista como uma questão fiscal. Nós temos que tratar isso como política de desenvolvimento econômico. Se isso não for ajustado, eu quero ver Alagoas resolver os seus problemas de logística. Eu quero ver Alagoas atrair investimentos. Se a guerra fiscal continua da forma como ela é hoje, sobe na parede quem tem a unha maior. Então, portanto, para estabelecer todo esse caminho, que nós aprovamos aqui por etapas, senador Renan, a reforma com o ICMS e importação, a discussão do comércio eletrônico, o debate sobre a criação da EPL, as condições para reestruturar o nosso parque de logística no Brasil, nós precisamos completar a obra, resolver o problema da autonomia de desenvolvimento econômico em cada estado, para poder determinar na Bahia o que é que nós queremos fazer, o que é que nós podemos fazer e em que condições nós vamos fazer, para que a gente não condene os estados ao atraso, para que a gente não continue concentrando desenvolvimento em uma região desse país, porque esse país só vai ter capacidade de competitividade inovando. E inovando não é só usando tecnologia de ponta, inovando é usando de forma corajosa essa reestruturação que a presidenta Dilma propôs em todas essas matérias e, como disse bem o senador Vital do Rego, como nós aportamos no plano plurianual que serviu como orientação
para que a gente chegasse a esse debate de hoje. Portanto, as coisas não podem ser vistas enquanto peças isoladas. Precisam ser vistas enquanto peças em conjunto, para a gente poder andar, desenvolver, interligar as ações e fazer o grande debate de desenvolvimento econômico. Só assim, senador Cristóvão, é que a gente vai poder interferir na carga tributária. Eu só vou conseguir baixar ou reduzir a carga tributária se eu tiver capacidade de desenvolvimento em meu estado. Do contrário, nós vamos continuar de pires na mão, dependendo do governo, inclusive ampliar os impostos para aumentar a arrecadação. A arrecadação tem que aumentar com a produção e não com o aumento da carga tributária. Era isso, senhor presidente, que tinha a dizer nessa tarde de hoje.